A Paraíba está criando mais 2 museus. Os projetos pedidos pelo governador João Azevedo estão em discussão por uma comissão da Secretaria de Estado da Cultura. Os 2 novos espaços museológicos serão o Museu da Paraíba, que ficará no Palácio da Redenção, atual sede do governo, e o Museu da Cidade, em Sobrado, que está sendo recuperado na Praça da Independência. A uma equipe formada pela Secult, juntaram-se o curador paulista Marcos Lontra e o artista plástico Raul Córdola, paraibano que reside em Olinda. O grupo realizou uma série de reuniões e visitação aos 2 espaços. Um documento com o esboço dos projetos físicos e administrativos está sendo elaborado. Nele também constará o desenho conceitual de cada museu, além dos objetivos e perfis de cada um desses espaços. A primeira reunião do grupo ocorreu num dos salões do próprio Palácio da Redenção. Dados históricos, primeiras informações técnicas e impressões sobre esses espaços foram coletados para subsidiar sugestões e projetos. O grupo também foi recebido pelo secretário-chefe de gabinete do governo estadual, Ronaldo Guerra. O secretário da Cultura, Damião Ramos, enfatizou a determinação do governador e disse que os projetos vão dar início a um processo de sistematização da rede paraibana de museus. Ele explica. Se prende ao propósito determinante de Sua Excelência o Governador João Azevedo de realizar 2 museus, que o Museu da Cidade, onde nós estamos, foi casa de João Pessoa, e o Museu do Palácio da Redenção, que esses 2 serão edificantes numa nova visão museológica para o estado da Paraíba. Vai ser uma espécie de revolução em termos de museologia na Paraíba, a começar aí a partir desses 2 museus. E nós temos 57 museus na Paraíba inscritos no IBRAM, e acredito que precisa dar unidade a essa ação museológica, e esses 2 vieram justamente para capitanear essa unidade. São 2 museus, um se chama Museu da Cidade, por se tratar de João Pessoa, e será relativo à cidade de João Pessoa, e o outro, que é o Museu do Palácio da Redenção, seria mais um museu estadual, da história do Estado, da história política do Estado. Nós trouxemos a convite do governador João Azevedo, curador Marcos Lontra do Estado de São Paulo, que está aqui conosco, e veio aqui conosco também na época da visita de Tomie Otaki à Paraíba, no Espaço Cultural, quando eu era presidente do Espaço Cultural da FUNESC. E também o consultor Raul Córdola, que é paraibano e bem vivenciado na área museológica, sobretudo das artes, no estado da Paraíba e no estado de Pernambuco, onde ele tem grande parte da sua assistência em Olinda e em Recife. Então nós estamos com os 2, unidos com a equipe técnica para o planejamento dos projetos desses 2 museus e, sobretudo, visando como serão a sua estrutura e a sua funcionalidade. O consultor Marcos Lontra elogiou a decisão do governo estadual e frisou a importância dos museus para a formação cidadã. A ideia de sistematização de uma rede de museus e a implantação e desenvolvimento do Museu do Estado e do Museu da Cidade revela uma visão importante e contemporânea da ação cultural como forma, como exemplo de consciência de cidadania e ação pedagógica. O Museu do Estado, pela sua característica, pela sede do governo, é o local adequado para que nós examinemos a história em todas as suas potencialidades, em todas as suas vertentes e leituras. E já aqui, a antiga Casa de João Pessoa, futuro Museu da Cidade, é o local da inquietação, é o local que mostre também essa história, mas de uma maneira, digamos, mais fluida e que seja um espaço aberto para a comunicação, um espaço aberto para o diálogo, na qual a cidade de João Pessoa e mesmo o estado da Paraíba possam promover, dialogar e realizar exposições com diversos outros estados do Nordeste e do Brasil. Artista plástico e profundo conhecedor de museus, Raul Córdola aplaudiu o projeto que cria a rede e atualiza os museus paraibanos. Bom, esses projetos, ao meu ver, são fundamentais no momento em que se levanta a consciência da necessidade de museus atualizados,
né, do ponto de vista da história, mas também do ponto de vista da atuação do museu, do trabalho do museu em relação à população. Então eu acho que é muito importante que se pense profundamente nisso, porque é um elemento de cultura para o povo, para o cidadão, né? O cidadão de João Pessoa, de Campina Grande, de outras cidades que estarão nessa rede que deverá ser criada, né? A proposta é essa, de museus pelo Estado. Eu estou aqui acompanhando o Marcos Lontra, a convite do secretário de Cultura, Damião Cavalcante, acompanhando o Marcos, que é o curador desse, a convite de Damião, o curador desse projeto, e venho tomar conhecimento de tudo isso, né? E, enfim, acho que como consultor eu falo da questão que é a minha atuação também como curador e como artista paraibano, né? Dessa pequena, grande história das artes plásticas na Paraíba. Venho com muito prazer e acho que isso poderá ser um projeto muitíssimo importante para a nossa cidade, para o nosso estado. A equipe da Secult, na Comissão dos Museus, tem como consultores o também artista plástico Diógenes Chaves e o historiador e pesquisador Chico Pereira. É Chico quem nos dá uma primeira visão do ambiente histórico que o Museu da Paraíba apresentará ao público. Em primeiro lugar, preservar a própria história do prédio, o antigo conjunto jesuíta. Talvez a edificação mais importante, além das igrejas, que guarda a memória viva em pedra e cal da história da Paraíba. Em segundo lugar, porque a Paraíba é o único estado do Brasil que não tem o seu museu histórico, apesar de ser um lugar antigo. A fundação da Paraíba está feita logo após a descoberta do Brasil. Quer dizer, 1585 já estava se levantando aqui a cidade de Nossa Senhora das Neves. Isso é importantíssimo, resgatar toda essa memória histórica paraibana num lugar. E nenhum lugar seria tão propício para isso do que o Palácio da Redenção, pelo seu espaço, pela sua história e pela sua arquitetura. Em terceiro lugar, porque a Paraíba carece de um lugar que, de forma museológica, possa levar para o público, principalmente para as novas gerações, para os estudantes, a história da Paraíba na visão crítica, não na visão meramente historicista ou na visão de incensar as elites, mas um museu onde o paraibano e os que visitarem a Paraíba possa ver a Paraíba na sua realidade, tanto na sua realidade física como na sua realidade histórica do seu povo. A Paraíba mestiça, formada de negros, de índios, de europeus, e ainda hoje que continua sendo formatada por todos que vêm para esta Paraíba e ficam encantados com as suas belas paisagens. Então, a Paraíba é um lugar bonito, é um lugar que tem uma história relacionada à história do Brasil, notadamente a conquista do Rio Paraíba e a Revolução de 30, mas que até o presente momento carece de um ambiente museologicamente organizado para mostrar essas coisas. Um museu novo, moderníssimo, todo movido à computação, delineando a nossa memória histórica e que possa ser, inclusive, a partir dali, não só um centro de pesquisa histórica, um centro de fruição, de lazer, mas, acima de tudo, a própria identidade do povo paraibano que vai se ver ali, onde o poder, a partir daí, fica desmistificado e é a população que, ocupando o palácio agora, visitando o palácio, vai quebrar esse paradigma do poder político histórico e a população. Essa é a grande finalidade do que vai ser o Palácio da Redenção, abrigando o Museu da sua história. Já o sobrado que vai abrigar o Museu da Cidade é um imóvel que completará um século daqui a 3 anos. Nessa casa, característica da aristocracia da época, residiu o então presidente João Pessoa. Ele ficou lá por pouco menos de um ano, enquanto o Palácio da Redenção passava por reformas.